Você deseja migrar para o Canadá. Está considerando a província do Quebec porque acredita que aqui poderá falar inglês e francês. Mas será que o Quebec é realmente bilíngue? Olá, Sejam bem-vindos ao Estação Canadá. eu sou Laura Nishiura Eu sou Vanessa da Costa. e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o bilinguismo no Quebec. Laura, conta pra gente, o que você esperava encontrar aqui com relação ao bilinguismo? Eu na verdade, desde que eu soube que o Canadá era um país bilíngue, na minha cabeça todo mundo falava inglês e francês. Talvez muito mais no Quebec, mas o Quebec, na minha cabeça, com certeza. Todo mundo falava inglês e francês. E você? Eu também, eu achava que isso era... O francês era um plus, né? Eu pensei assim que o francês até predominasse um pouco mais, mas que se eu falasse inglês, todo mundo ia me responder. E não é essa a realidade, né? Vale ressaltar que isso foi a impressão inicial. Obviamente, depois que começamos as nossas pesquisas para imigrar, nós ficamos sabendo, né, que a província era francesa e tudo mais. Mas, mesmo assim, lá dentro da gente, por mais que a gente ouça, o fato de ser o Canadá, eu esperava chegar aqui e encontrar pessoas que falassem, que soubessem se comunicar em inglês. Eu achei que todo mundo falasse inglês, Isso, né? exatamente. Que eu não ia encontrar alguém, como se falasse assim, você vai chegar no Brasil e vai encontrar pessoas que não falam português. Exatamente. Era essa a minha percepção também. Seria impossível, né? É. Mas no Quebec, apenas 45% das pessoas são bilíngues. O que é um número alto comparado ao Canadá. Quanto aqui é no Canadá? 18%. 18%. Então, né, o país, apesar do país ser oficialmente bilíngue, mas só 18% é bilíngue e provavelmente a grande maioria desses 18% estão no Quebec. Isso né? mesmo, o Quebec é a província mais bilíngue do Canadá. E não é oficialmente bilíngue, né? O Quebec ele é oficialmente francófono, apesar de 45% ser bilíngue. Agora, quem leva esse bilinguismo todo para a província do Quebec é principalmente Montreal, né? Com certeza. Montreal tem aí uma porcentagem de 55%. 55% dos montrealenses são bilíngues. E esse número ele é mais elevado no oeste da ilha, onde, por exemplo, você vai ter em alguns bairros você terá uma taxa entre anglófonos. Eu vou colocar os anglófonos no meio, porque a maior parte dos anglófonos são bilíngues, tá? Eles têm aí uma taxa de 80% a 85% entre bilíngues e anglófonos do lado oeste da ilha. E o fato de a maior parte dos anglófonos serem bilíngues já mostra o quanto que a província é francófona, né? Porque quem fala inglês meio que acaba sendo obrigado a aprender o francês. Tem que falar francês, porque senão vai perder muitas oportunidades aqui. Mas mesmo Montreal tendo 55% de bilinguismo, não significa dizer que em qualquer lugar da cidade, a cada 10, 5 vão falar as duas línguas, né? Não, por isso mesmo, porque a maior concentração está do lado oeste. No lado leste da ilha, isso não vai acontecer dessa forma, né? Nós, por exemplo, moramos no oeste da ilha e no nosso bairro, o último censo declarou que apenas 2% dos moradores se autodeclaram somente francófonos. Vamos lá agora para os dados dos bilíngues, né? De uma maneira geral, no Quebec, 71% dos anglófonos são bilíngues, 40% dos francófonos são bilíngues e 51% dos imigrantes são bilíngues. Os imigrantes, eles procuram, inclusive, aprender as duas línguas, até porque tem essa coisa de repente, se falar as duas, tem mais chances no mercado de trabalho, né? Exatamente. Será que isso é verdade? Eu acredito que é também o nível cultural dos imigrantes, né? De uma boa parte deles já vem aqui como trabalhadores qualificados e nos seus países de origem aprenderam inglês. E chegando aqui se veem obrigados a aprender também o francês. Porque sim, dificilmente você arruma um bom emprego sem falar francês. É verdade. Inclusive, em 1970, houve uma pesquisa que dizia que os bilíngues ganhavam cerca de 17% a mais do que os somente francófonos. E essa diferença caiu para zero a partir do ano 2000. Então,
o falar francês tem ganhado cada vez mais importância numa província que defende tanto a língua, né? E os que só falam inglês são mais pobres do que os que só falam francês. De uma maneira geral, quem só fala uma língua tem mais chances de conseguir melhores empregos e melhores salários se a única língua for o francês do que o inglês aqui no Quebec. Mas olha, gente, isso vale ressaltar que assim, tem comunidades, né? Tem uma comunidade ali no centro de Montreal, que aí você vai encontrar que é uma região mais assim, de periferia, e que vai ter um pessoal falando inglês, e só inglês, porque esse direito de estudar inglês também é passado de pai para filho, não é todo mundo que pode estudar em inglês aqui nessa província, por causa das leis, para defender o francês. Mas também tem muitos outros que são muito ricos e que só falam inglês por opção, porque não precisaram aprender o francês, afinal, a questão econômica não era um fator ali na vida deles. Obviamente que a população mais desfavorecida, que só fala uma língua, no caso do inglês, vai ter mais dificuldades de arrumar um emprego como trabalhador do que um que só fala francês. Tem mais oportunidade de trabalho no Quebec para esse. Mas para os grandes empresários, obviamente, tanto faz. Tá aí mais uma prova de que o francês é sim predominante no Quebec. Então, para você também que pensa, se eu chegar no Quebec falando só uma língua, eu consigo me virar? Depende de quem você é. Você vai vir com quanto de dinheiro? Você vai ser trabalhador ou empresário? E depende também da área. Enfim, mas entre uma língua e outra, talvez as suas chances sejam maiores se a sua única língua for o francês. Isso mesmo. Mas é sempre tempo de aprender, né? Não desiste. Se você quer ter a chance de dar de trazer esse conhecimento para a sua vida, que é uma coisa tão gostosa, né? Poder participar de duas culturas diferentes, porque são duas culturas diferentes. Alguns escolhem só ficar com o francês e tá tudo bem para esse, vai ter emprego, vai ter o seu trabalho, talvez não com um alcance internacional ou mesmo nacional, mas aqui no Quebec tem as suas chances. Outros que só queiram falar inglês, depende muito de com o que está trabalhando, né? Às vezes é um profissional de TI e ali consegue mesmo ficar, porque é uma representação, trabalha numa multinacional e a língua... Eu também não sei essa questão da língua, eu nunca trabalhei numa empresa grande para saber isso, você pode falar, mas se bem que tua empresa é francófona, né? É francófona. Mas como que funciona uma empresa anglófona de acordo com as leis, porque existem as leis do Quebec para se cobrar que se fale francês dentro de empresas acima de um certo número. Nas empresas pequenas onde eu trabalhei, eu podia sim falar só inglês e as pessoas falavam só inglês. Lá dentro sem problemas, mas se tivesse que trocar e-mails com outras empresas, se não falasse inglês, tinha que ser em francês, obviamente, porque o outro que vai ler não sabe falar inglês. Mas se a gente falasse em inglês com outras empresas de outros lugares, não ia vir uma fiscalização. Mas numa empresa grande, essa fiscalização existe. Existe uma lei, inclusive, no Quebec, que é uma lei famosa, a Lei 101, que é uma língua que defende basicamente a língua francesa e que tem vários artigos e que obrigam empresas, textos, muita coisa a ser redigida, falada e o idioma da empresa ser em francês. Eu trabalhei numa empresa de cobertura federal no Canadá todo e que a sede principal não era no Quebec. E lá nós podíamos trocar documentos, tudo em inglês, porque a lei assim permitia. Mas na maioria das empresas a documentação vai ser em francês. Pois bem, mas aí você decidiu vir, né? Você quer mesmo vir morar no Quebec, já sabe que aqui as chances de existir esse bilinguismo são maiores, são as maiores possíveis, né, do Canadá. Na prática, no dia a dia, na rua, de você cruzar com pessoas que falam inglês ou francês. Mas e para os teus filhos? É uma educação formal. Essa educação formal, quais são as chances dela ser realmente bilíngue? Aqui no Quebec não é assim. Se você quiser utilizar o sistema público de ensino, não é todo mundo que tem direito ao sistema público anglófono. Exatamente por causa da Lei 101, que quer preservar o francês e fazer com que mais pessoas aprendam a língua, meio que forçar, né, os que não têm esse histórico do inglês na família a colocarem os filhos no sistema público em francês para uma nova geração de francófonos surgir
e manter a língua viva. Mas afinal, no Quebec, quem tem direito de colocar os seus filhos numa escola pública em inglês? Pois é, não é todo mundo que pode ir para uma escola inglesa. É preciso ter um certificado de elegibilidade para estudar inglês aqui no Quebec. E para conseguir esse certificado de elegibilidade, é possível de alguma maneira? Existem alguns critérios. Vou citar alguns. O primeiro, o pai deve possuir um. Ou o irmão conseguiu um. Ou os pais terem estudado no sistema público anglófono, mas tem até uma data limite, né? Até 26 de agosto de 1977. Se estudou depois disso, também não vale. Numa escola pública. Numa escola pública. Vale ressaltar que tem que ter sido numa escola pública. Se foi numa escola privada e foi a maior parte da escola primária dele no Canadá, mesmo público ou privado, se foram mais de 4 anos, o filho também pode estudar numa escola em inglês. Só que no caso, se essa escola for em Ontário, aí o mínimo são 5 anos. Isso mesmo, e a mesma regra serve para os irmãos. Se um irmão estudou a maior parte da escola elementar, né, primária, os 5 anos, no caso, em Ontário, ou 4 anos em outra província, as crianças, uma vez mudando para cá, para o Quebec, podem estudar numa escola em inglês. Uma outra forma também é se um pai, um tio, um avô ou um tio estudou numa escola em inglês antes de 26 de agosto de 1977. Mas a mãe tem que ter estudado no Quebec depois dessa data. Ou seja, é muito complicado. Isso é uma coisa que é resolvida com o Ministério para se conseguir esse certificado. São vários critérios ali que ele coloca para dificultar. Não é uma coisa tão simples e não é uma coisa para qualquer um. Se você é um imigrante como nós, você não terá esse certificado, certamente. Isso foi feito justamente para forçar as pessoas a entrar no sistema público francófono, para justamente proteger a língua naquela famosa Lei 101. Isso mesmo. Então, mas aí você fala, mas eu quero que o meu filho seja bilíngue. Ele vai ser bilíngue por osmose, porque ele vive no Quebec? Não. Não vai ser. Se você mora numa cidadezinha afastada, onde as pessoas não são bilíngues, você vai colocar o seu filho numa escola em francês, seu filho não vai ser bilíngue. Isso é um processo que tem que ter... Bom, ele pode ser bilíngue, né? A vida é longa. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas ali nessa infância, durante a infância dele, o que acontece, o que nós escolhemos para que isso acontecesse na nossa vida foi o seguinte: a gente vai contar a nossa experiência e a decisão que a gente tomou agora para vocês. Nós sempre tivemos essa coisa, assim, uma vez que a gente está morando no Canadá e na província do Quebec, onde a gente tem a oportunidade de aprender o francês também, por que não oferecer esse bilinguismo? E no caso, como a gente fala português com as nossas filhas em casa, esse trilinguismo automaticamente, né? Isso mesmo. Para mim não faz sentido nenhum a minha filha crescer no Canadá e não falar inglês. Então, para mim não. Não pode não ter o inglês. E daí eu fiz questão de vir morar nesse lado da ilha, que é o lado onde a maior parte das pessoas falam inglês. Então, aqui sim é uma comunidade onde isso vem naturalmente. Eu trabalho na escola da minha filha e apenas uma criança fala só francês na sala dela. Então quer dizer, a sala inteira é bilíngue, vamos dizer assim, né? No A sala mínimo inteira, bilíngue, né? No mínimo bilíngue. Praticamente. Então, assim, a nossa escolha, como a gente queria oferecer esse bilinguismo e o sistema público, a gente não poderia, por exemplo, estudar em inglês e viver a vida em francês, então a gente procurou fazer o contrário, né? Isso mesmo. Então vamos tentar viver em inglês e estudar em francês. Então, para mim, assim, se não me fosse dada essa chance de poder morar aqui onde eu moro, e que não é tão simples, né? Foi muita sorte, muita bênção de Deus poder... Né? É um bairro muito bom e realmente, de fato, bilíngue. Nossa filha está estudando numa escola em francês, uma escola boa. Então, eu acredito que sim, crescerá bilíngue. Apesar de que eu complemento essa formação dela ensinando o inglês em casa, oferecendo jogos e atividades para trabalhar melhor a escrita, porque o inglês que é dado na escola francófona, ele não é um inglês de uma escola bilíngue particular, por exemplo, que ali vai trabalhar a formação da primeira série em inglês. O inglês que é dado na escola francófona, ele é um inglês como segunda língua. Obviamente, melhor que o inglês de escola do Brasil, sim, porque
a professora mesmo, né? Ela é nativa falando inglês aqui na minha região, mas continua sendo um inglês que está dando coisinhas bobas ali para a criança que já sabe falar muito mais do que o que está ali naquele livro. Talvez lá para frente isso mude, isso melhore. Eu não conseguiria explicar o que acontece no... Não tenho essa experiência sobre o ensino médio, né? Uma outra coisa que é interessante é que como na sala dela falam... só tem uma criança que só fala francês, acontece que eles acabam brincando também em inglês entre eles e acaba vivendo esse bilinguismo no dia a dia, né? Mas isso é uma exigência da escola que não se faz. Eles fazem quand même, assim mesmo. Mas não é o que se espera. Eles driblam, Eles né? driblam o sistema para brincar em inglês, porque é mais fácil, de fato. Então, se você tem a opção, muitos anglófonos estão ali por causa disso, porque é melhor dar essa educação formal em francês, já que o francês é mais difícil mesmo de aprender. E outras formas de você oferecer essa educação bilíngue para o seu filho e não ficar dependendo do bairro é você escolher uma escola que seja anglófona ou bilíngue privada. Se você tem condição de pagar por elas, go ahead. Vale lembrar que assim, o ensino público ele é muito bom em francês, mas a escola privada ela tenta sempre ser melhor, justamente porque o ensino público é bom, eles tentam fazer alguma coisa para conseguir esses alunos, né? O bilinguismo é um desses atrativos, mas tem um preço, que é a partir de... Olha, bilíngue, no mínimo 7 mil, fora os extras, $7.000 por ano. Então a gente vai falar aí os extras e tudo, talvez vai gastar 9, 10 mil por ano. Eu diria que essa é a média. Por criança. Bom, mas a gente tinha toda aquela expectativa, né, de chegar aqui e encontrar um lugar completamente bilíngue, mas não foi bem isso que a gente encontrou. Nós encontramos em determinados ambientes pessoas que às vezes nos atendiam só em francês, por exemplo, ou pessoas que nos atendiam só em inglês, ou algumas vezes até que misturavam, e isso no começo gerou confusão. Foi bastante complicado no começo, até porque eu cheguei sem falar praticamente nada em francês e achando que eu poderia falar inglês em qualquer lugar. E não foi bem assim, então tive que correr atrás desse francês, inclusive para me comunicar melhor no meu trabalho, né? Eu consegui um emprego quando eu ainda não tinha um francês muito desenvolvido, eu ainda não estava muito confortável com o francês, mas consegui arrumar um emprego onde eu conseguia falar em inglês. Eu lembro uma vez no começo que eu cheguei falando inglês, né? Ali logo no comecinho que a gente chegou aqui, falar nisso, a gente chegou aqui faz uns 10 anos. E aí, de frente com um vendedor ali de uma loja dessa, eu não sei se era um Subway ou... Comprar um sanduíche, né? E aí tem escrito todas as coisas naqueles papeizinhos, e é tudo no cartaz que fica na frente, assim, para você montar o seu sanduíche. E ali é tudo escrito em francês, porque a lei obriga que tudo esteja escrito em francês. Mas só que eu começo a conversa em inglês. Na época, né, eu não tinha essa condição de me expressar no francês quebecois, ou até mesmo, às vezes, de entender tão bem eles assim, porque demorou para me acostumar com o francês deles. E daí, quando eu começava a falar em inglês para pedir um sanduíche e eu ia dizer o que eu queria, estava tudo em francês, e aí você tinha que falar inglês, mas colocar o nome dos ingredientes em francês. Então, é confuso isso em Montreal. É bem confuso. Eu me lembro uma vez, eu estava trabalhando e eu lendo um documento e a gente estava conversando em inglês, porque eu era bem mais confortável na época em inglês, e eu estava lendo esse documento, e o documento estava escrito em inglês, e nesse processo todo eu estava pedindo para que essa pessoa falasse mais em francês comigo, né? Para que eu aprendesse mais o francês. Então eu fui usando o trabalho justamente para que eu aprendesse mais o francês. Então eu estava lendo aquele documento, e de repente essa pessoa falou para mim assim, lê em francês. Eu falei, como assim? Tá escrito em inglês, né? É que pra gente, de repente, é natural a gente tá no Brasil e pegar alguma coisa em inglês e alguém falar, não, vai lendo pra mim, já meio traduzindo, vai lendo em português. Mas aí quando era lendo em inglês pra falar em francês, quer dizer, nenhuma das duas línguas era minha de fato, eu falei, opa, começou a dar uma salada na minha cabeça, né? Isso acontece, gente, essas confusões. Mas hoje, assim...
Para mim, isso não existe mais. Como a gente falou dos jovens, esse processo com os jovens e adolescentes, com as crianças, também eu acho até que esquecem que língua que estão falando. Eu acho bem legal, assim, que as nossas filhas, por exemplo, viram uma chave, né? Então a gente tá falando, se começar a falar em outra língua, elas mudam. É um processo meio que automático, né? Se alguém fizer uma pergunta em inglês, vão responder em inglês. A minha filha mais velha também fizer uma pergunta em francês, ela responde em francês e é meio automático, né? E com o tempo fica automático para a gente também, né? Então vamos falar agora um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Como que é trabalhar, arrumar emprego, buscar empregos falando uma ou outra língua? De fato, os empregos, a maioria pede o bilinguismo, porque tem mais, né, é muito mais flexível quem fala as duas línguas, né? Mas existe sim emprego para quem só fala francês e emprego para quem só fala inglês. Isso em Montreal. Estamos falando de Montreal. No Quebec, como um todo, você precisa falar... Bom, tem a região de Sherbrooke, tem a região de Ville-de-Québec, que talvez o inglês seja uma coisa para te destacar no meio da multidão ali. Mas onde você pode só ter o inglês é em Montreal, mas você vai ter mais dificuldades, como eu falei anteriormente. Como eu falei, eu comecei a trabalhar, eu falava inglês e o meu francês era bem fraquinho, né? Então eu comecei falando só inglês, mas no trabalho eu sentia dificuldade, porque as pessoas, apesar de falarem em inglês, falavam muito francês. Então eu perdia metade das coisas que eram faladas, né? Aí eu vi que era importante sim ser bilíngue. E se você está considerando, quando a gente fala de Montreal, não é só a ilha de Montreal. Esse fenômeno ele é mais forte aqui no oeste da ilha de Montreal, mas ele também acontece na periferia, ali na região, na grande Montreal, no que circula a ilha de Montreal, no anel, né? Que vai para o South Shore, North Shore, Laval, toda essa que a gente chama aqui de Rive Sud, Rive Nord, tudo isso. Esse fenômeno acontece nessas regiões e você vai encontrar pessoas, muita concorrência bilíngue. Por isso que, se você me perguntar o que eu aconselho, sem dúvida nenhuma, eu aconselho que você fale as duas. É muito melhor para arrumar um emprego falando inglês e francês. Agora, se você falar para mim, não, eu preciso estudar uma, focar em uma, então eu diria, estuda francês. Para arrumar um emprego logo, né? Mas sim, daí, se você, dependendo do cargo e da profissão, sem inglês, você não vai conseguir. Não vai conseguir, Existem funções que exigem o bilinguismo, né? Quando não fala nada sobre língua, é francês. E quando fala, é bilíngue. Quer dizer, é difícil você ver um emprego que peça só inglês, né? Isso em Montreal é muito difícil, né? Mas é possível. Ah, sim, é possível, mas... Mas pra que você viria pra cá, né? É verdade. Não faz sentido. Mas afinal, hein, Lauro? Quebec é ou não é uma província bilíngue? Oficialmente não é, mas na prática metade dos quebequenses se declaram bilíngues, mas como a gente disse, muito disso está aqui em Montreal. Eu tenho uma vida bilíngue, e você? Eu tenho uma vida trilíngue. Se formos levar em consideração a língua que falamos em casa, os imigrantes aqui de Montreal têm sim uma vida trilíngue. E eles acham isso muito legal. E é muito legal mesmo. Muito legal. Pois é, mas se você vem para o Canadá e busca o bilinguismo, venha para Montreal. Esse foi mais um episódio do Estação Canadá. Se você gostou, compartilha. Se você estiver numa plataforma de vídeo, dê like neste vídeo. Se você estiver numa plataforma de podcast, compartilhe com seus amigos, para todos que querem vir morar no Canadá. Obrigada pela audiência. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau.